Vamos convidar agora ao palco o diretor de formação do IFL-BH, Fabrício Teixeira, para abrir o painel Promessas. Boa tarde a todos. Na história recente brasileira, vimos os governos adotarem uma forte política intervencionista, assistencialista e estatizante, que está custando caro até hoje para todos nós. Herdamos a maior crise econômica do Brasil, que gerou uma forte recessão, perda de confiança dos investidores, aumento da dívida do desemprego, além da redução do PIB e, consequentemente, o aumento da pobreza. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em um evento recente, disse, abre aspas, nós somos 200 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos, uma produtora de petróleo e 6 distribuidoras de gás. Não há surpresa em por que o povo brasileiro segue empobrecido. São poucos produtores, mercados cartelizados, preços caros e ainda por cima uma chuva de impostos. Sobra o quê? Sobra pouco. Fecha aspas. A questão é óbvia. O forte intervencionismo e a falta de competitividade do mercado propicia a estagnação de uma nação. Em seu livro, O Caminho da Servidão, o economista e filósofo austríaco Friedrich Hayek explica em detalhes como a expansão de políticas estatizantes destrói a capacidade produtiva e a capacidade de iniciativa de um povo. Os liberais acreditam que o Estado foi criado para servir ao indivíduo, e não o contrário. Eles consideram o exercício da liberdade individual como algo intrinsecamente bom, como uma condição insubstituível para alcançar o progresso. Acreditam também na responsabilidade individual, pois não há liberdade sem responsabilidade. E a busca e a construção de um país mais próspero passa obrigatoriamente pela discussão dos aspectos ético e moral. Os escândalos de corrupção, o foro privilegiado, o estímulo à guerra cultural, a coerção com base em leis que ferem a liberdade do indivíduo, entre outras questões, são pontos relevantes para refletirmos sobre o nível de maturidade de nossa sociedade que busca viver em um país mais evoluído e livre. Para enriquecer a análise deste cenário, compartilho um dado alarmante. No ranking de liberdade econômica de 2019, elaborado pela Heritage Foundation, o Brasil ocupa o 150º lugar dos 180 países avaliados. Figuramos como um país pouco livre e estamos apenas a 8 posições acima de sermos categorizados como um país reprimido. A liberdade econômica prova ser, ano após ano, a única maneira de erradicarmos a pobreza, de melhorarmos o padrão de vida das populações e ainda de tornar as nações ricas de forma sustentável. E para falar sobre as ideias liberais, sobre o diagnóstico e as perspectivas para o Brasil, daremos início ao primeiro painel, Promessas de Liberdade. Senhoras e senhores, convido ao palco o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC Minas Gerais, Adriano Gianturco, o doutor em Filosofia pela USP, professor e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, Eduardo Wolff, e o presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. Para mediar este painel, convido ainda o nosso presidente do IFL-BH, Lucas Vidigal. Sejam bem-vindos. Cara, 25 do 20 do 50. O Brasil tinha recebido o selo de bom pagador. Todo o Brasil terão que fechar as portas. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Lembrando que neste painel vocês poderão enviar perguntas, tá? Para o nosso WhatsApp. Eu queria começar, senhores, conceituando um pouquinho. O nosso ministro Paulo Guedes frequentemente diz que este governo nasce de uma aliança entre liberais e conservadores, né? Eu queria ouvir um pouquinho dos três primeiro, só para que estejamos todos no mesmo nível.
o que significa isso, né? O que são os liberais, o que é o liberalismo, o que é o conservadorismo? Começamos com o Adriano, podemos? Pode ser. Olá, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e poder falar destes temas tão importantes. Então, o que é liberalismo, o que é conservadorismo? Simplificando, obviamente, existem diferentes liberalismos e diferentes conservadorismos, como para qualquer outra ideologia, entre aspas, né? Então, existe um liberalismo mais conservador, existe um liberalismo mais progressista, e existem diferentes autores liberais e conservadores com ideias diferentes. Mas, indo ao cerne da questão, o liberalismo pode ser resumido nos 3 pilares fundamentais, que são vida, liberdade e propriedade, sobre os quais todos os liberais, pelo menos sobre isso, concordam. E existem alguns pontos de convergências com o conservadorismo e pontos de divergências. Eu diria que Hayek, por exemplo, escreve um texto famoso que se intitula exatamente Por que eu não sou um conservador? E quando algumas pessoas leem este texto, na verdade falam que ele parece um conservador, né? Mas qual é o ponto de diferença, de ruptura, ou pelo menos que ele tenta frisar, entre os vários, o principal? Que os liberais tendem a ter uma visão mais, talvez, otimista do futuro e não tão otimista do passado, logo a não querer necessariamente preservar tanto assim o passado, e mais evolucionista ou melhorista ou progressista do futuro. Então, nos termos de Hayek, melhorismo mesmo, né? Então, tendem a abraçar as mudanças, talvez de forma mais otimista, mais positiva. Enquanto os conservadores, obviamente, tendem a ter um princípio fundamental deles, que é o princípio da prudência. Então, para ter prudência para com as mudanças, porque a ideia é que tudo que está aqui até hoje, que foi construído até espontaneamente, né, até o Burke sabe disso, tem um motivo de existir. Se existe é porque funcionou até agora, teve uma função até agora, e nós, pequenos mortais, não podemos, no arco de tempo de vida tão breve que temos, rejeitar tudo que foi construído nos séculos, nos milhares dos anos. Então, existe, também difícil resumir o que é o conservadorismo, mas eu usaria um texto do Russell Kirk, que se chama exatamente Os Princípios Conservadores, onde ele basicamente tenta fazer um elenco de os 10 principais princípios conservadores, que são exatamente, alguns coincidem, como liberdade, como propriedade privada, mas também tem alguns, por exemplo, como o princípio da prudência, que talvez não teria uma rejeição tão grande entre os liberais, mas talvez os liberais tendem a ter esta atitude um pouco diferente. Eu diria, hoje existe um autor muito famoso, o Jonathan Haidt, que escreveu recentemente um livro cujo título é The Righteous Mind, e ele faz uma pesquisa psicológica. Ele é um psicólogo social dos valores morais diferentes entre conservadores, liberais e socialistas, social-democratas. Ele divide em 6 grandes valores, que são, se não erro agora, liberdade, pureza, santidade, autoridade e caring, que é tomar cuidado das pessoas, etc. E tal. E aí o que ele nota, basicamente, que cada um de nós prioriza mais alguns destes valores e menos outros. E, tipicamente, resumindo aqui rapidamente, as pessoas que dão mais valor, mais importância ao princípio de cuidar dos outros, de crianças, velhos, deficientes, bichinhos, etc., tendem mais à esquerda. Nada de surpreendente, né? É a abordagem mais emotiva mesmo. E as pessoas que priorizam mais o valor da liberdade são os liberais. E são minoritários em todos os países do mundo. E as pessoas que valorizam mais princípios como a lealdade no grupo e a autoridade e a pureza, a santidade, tendem a ser mais conservadores. Porque, basicamente, qual é a ideia? Cada um de nós aqui tem esses valores, mais ou menos, numa escala diferente, e aplica isso, querendo ou não, na própria vida normal, e aí extrapola isso também para a política. E aí encontra as teorias diferentes dos vários autores, e que, na verdade, só servem
para justificar uma atitude, uma tendência natural de cada um de nós. Nós não escolhemos as teorias de forma tão racional, livre-arbítrio, etc., mas nós temos uma tendência natural, escutamos várias teorias ao longo da nossa vida, lemos a respeito e pegamos aquela que nos faz mais sentido e que justifica mais nossos valores internos quase instintivos. Agora, Eduardo, talvez, como o Jean Turco bem colocou, alguns valores coincidem, né, entre o liberalismo e o conservadorismo. Será que eu peguei o seu microfone? Bom, eu já te agora, talvez essa prudência, que é um valor realmente muito forte para os conservadores, que o Jean Turco menciona, essa resistência a mudanças quase que revolucionárias, talvez venha um pouco do momento onde surgiu o conservadorismo ali burkeano, Revolução Francesa, ou não necessariamente. Fala um pouquinho sobre a origem como surgiram essas correntes. Claro. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui em Belo Horizonte, é sempre um prazer falar com todo mundo do Instituto de Formação de Líderes em todos os seus estados. Parabéns a todos, como sempre, pelos eventos incríveis que vocês organizam. A pergunta é muito importante porque ela diz respeito a fundamentalmente o seguinte: que tipos de conexões existem entre liberalismo e conservadorismo, uma vez que todos nós e todo mundo que está lá fora, que abriu um jornal ou assistiu à televisão em algum programa de orientação política, viu nos últimos tempos uma série de confusões com relação a esses conceitos. Tá? Essa confusão, talvez vocês tenham visto, você, Lucas, também deve ter visto isso, se traduz num slogan que, em parte, a imprensa reproduziu muito, tá? Que é a ideia justamente de considerar absurda a conexão entre liberalismo e conservadorismo, especialmente em função de posicionamentos de um partido como o Partido Novo, que é, evidentemente, um partido que teve a sua matriz em torno do liberalismo, e isso significou que, no momento de fazer campanha, tomar posições públicas com relação a questões importantes da sociedade brasileira e depois governar, como governa aqui em Minas Gerais, gerou conflitos, porque a posição liberal pura, evidentemente, gera conflitos na hora de você tomar essas outras decisões, né? E vocês devem ter ouvido essa frase muitas vezes, né? O Brasil inventou um bicho de 7 cabeças, que é o liberal conservador. Algumas pessoas se identificavam assim, parecia... E é importante começar por aí. Então, primeira parte da resposta, como o Jean Turco disse, existe uma matriz comum, e eu vou tentar explicá-la. Tá? Mas esta pergunta caricatural, esta reação caricatural, que muitos jornalistas, comentaristas políticos e militantes, sobretudo do lado da esquerda, fizeram em 2017 e 2018 para bater em liberais, porque se aproximavam de pautas conservadoras, etc. e tal, ela não é à toa. Uma parte dela, eu espero mostrar, uma parte dessa caricatura deriva de uma má compreensão e de uma informação histórica enviesada. Mas uma parte dela é produto precisamente do fato de que, como disse o Jean Turco também, liberalismos e conservadorismos usar das mais variadas matrizes. E no Brasil nós temos um problema. No Brasil, nós temos fundamentalmente uma tradição autoritária, que é absolutamente inseparável daquilo que se traduziu nos últimos anos em termos de conservadorismo ou de liberalismo. E se vocês acharam isso estranho, pensem, minutos atrás estava no palco ninguém menos do que o governador do estado de Minas Gerais, eleito pelo Partido Novo, com dúvidas, com hesitações para saber se ele deveria se referir à ditadura militar como uma ditadura. Isso é produto de uma mentalidade reacionária e autoritária que é a matriz do pensamento brasileiro. Ele está na esquerda, está no centro, está na direita. Ora, assim, como é que alguém pode ter dúvidas se um regime que fecha Congresso, mata, prende, tortura, se é uma ditadura ou não é? Não sei se é uma ditadura. É uma ditadura. E se o governador de Minas Gerais faltou à aula de formação política do Partido Novo, ainda está em tempo para voltar e aprender que isto é uma ditadura. É impossível conceber a hipótese de um
líder político do Partido Conservador, eu não estou falando de liberais, do Partido Conservador na Inglaterra, que é a matriz que todos aqui estão referindo, ficar com hesitações para saber se um regime que fecha Congresso, que prende, mata, tortura, se talvez isso seja um regime ditatorial ou não. Tá? Então, esse é o problema desta confusão com liberalismo e conservadorismo. Em primeiro lugar, por quê? Porque no Brasil a mentalidade é uma mentalidade autoritária, ela é inclinada ao autoritarismo. Agora, do ponto de vista histórico, se você regredir para a história, aí sim você vai encontrar uma frase que eu separei para citar. Eu peço desculpa, não é falta de educação, é só porque realmente é mais fácil de citar, eu tinha separado o trecho aqui. É uma frase de um pensador conservador extremamente importante, chamado Roger Scruton, que eu tive o privilégio de trazer ao Brasil agora esse ano. Fiz uma longa entrevista com ele, está disponível aí nos canais de YouTube. É o Roger Scruton dizendo o seguinte: o conservadorismo surgiu mais como uma hesitação no interior do liberalismo do que como uma doutrina e uma filosofia em si mesma. A fronteira entre a posição liberal e a conservadora se tornou uma fronteira interna ao domínio da soberania popular e entenderemos o conservadorismo moderno como um movimento político apenas se percebermos que alguns elementos do individualismo liberal estão programados no conservadorismo desde o início. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você voltar ao século XVII, lá 1600, você vai encontrar uma série de obras importantes na Inglaterra que começaram a delimitar o que é o território da liberdade política moderna. Esqueçam os termos esquerda e direita, esqueçam por enquanto liberal e conservador e fixem-se nesta expressão, a liberdade política moderna. Ela está fundada em algumas características. Em primeiro lugar, o direito à propriedade privada. Ela é o fundamento de uma série de outras questões que vai surgir. Em segundo lugar, a garantia dos direitos individuais. Vocês não vão voltar ao século XVII e encontrar disputas de esquerda e direita. Vocês não vão voltar ao século XVII na Inglaterra, na matriz do liberalismo, e encontrar disputas sobre privatizações. Isso não existe. Mas vocês vão encontrar a mais fundamental das discussões que funda o liberalismo, que é a discussão sobre a tolerância. Leiam John Locke. Ele não está preocupado com privatização, porque isso não era o assunto. A matriz do liberalismo não tem nada a ver com fazer planilha de Excel para privatizar ou não privatizar. A matriz do liberalismo está, historicamente, no respeito à tolerância e à pluralidade da vida em sociedade. Isso é o liberalismo na sua história. E lá, naquele contexto, isso se dava fundamentalmente por causa da religião. O que fazia as pessoas disputarem, vaiarem ou aplaudirem não era uma posição pelo partido A ou partido B, eram as lutas religiosas. Por quê? Porque estas visões religiosas eram basicamente aquilo que traduzia a visão de mundo mais plena de cada cidadão. Eu sou protestante, eu sou católico, e isso ocasionava os conflitos mais radicais. Portanto, o primeiro passo da primeira conquista fundamental do liberalismo foi o da tolerância. Daí o direito à liberdade de consciência e todas as decorrências de liberdades individuais que vieram dela. De John Locke, a gente passa para Montesquieu, no meio do século XVIII, a gente passa para Adam Smith, ao longo do século XVIII também, e a gente vê se somar o fundamental princípio da separação de poderes e do desenvolvimento, já no século XIX, dos checks and balances. E eu incluo mais um nome, e peço mil desculpas por ficar citando assim, sem poder desenvolver, que é Alexis de Tocqueville, o grande francês que foi para os Estados Unidos e escreveu a Democracia na América. Tá? Com esse conjunto de valores agora, pensem bem, direito à propriedade privada, liberdades e garantias individuais, direito de consciência e liberdade de expressão, tá? Separação de poderes e checks and balances para garantir o equilíbrio da vida política, façam-se agora a seguinte pergunta: isto é o liberalismo político moderno. O que um conservador olharia e diria, eu não concordo? Nada. Por isso que na tradição anglo-saxã, na tradição britânica, inglesa, americana, australiana, etc., nesta tradição,
Liberalismo e conservadorismo fazem parte de uma mesma família. E o Roger Scruton, eu comecei a fala dizendo isso, dizia: o conservadorismo é uma espécie de reação interna prudencial para segurar um pouco a onda da soberania popular, que é a democracia liberal surgindo. Nestes países, você vai encontrar partidos conservadores e partidos liberais se alternando no poder sem nenhum problema nos últimos anos, nos últimos séculos, na verdade. Tá? Isto não é verdade para as práticas de conservadorismos em outros lugares. Na França, o conservadorismo foi extremamente reacionário. Na Alemanha, eu não preciso dizer para vocês, e na América Latina é ainda muito pior, porque nós não temos a tradição de respeito a nenhuma dessas características que eu acabei de mencionar. O direito à liberdade individual inviolável, com todos os seus valores, liberdade de expressão, liberdade de credo, liberdade de manifestação política, garantias de que ninguém vai interceder contra você por causa de nenhuma dessas coisas. Nós não temos isso na América Latina. A gente precisa ficar lutando a cada nova geração para garantir que o sujeito não vai ser preso por causa das suas ideias. Tá? Nós não temos o respeito à propriedade privada, porque entra governo, muda todo o jogo. Nós não temos o respeito à separação dos poderes. Tá? A gente sabe disso. Então, o nosso problema aqui é que nem a tradição liberal, nem a tradição conservadora faz parte do nosso chão social e histórico. O nosso chão social histórico é o da corrupção, o do fisiologismo, o do corporativismo e, fundamentalmente, o do autoritarismo. E o autoritarismo brota também no novo, não é só no que é velho. É preciso vigilância permanente para ser contra qualquer manifestação autoritária. A introdução do Eduardo foi tão boa que matou umas 5 perguntas aqui do mediador. Mas acho que um ponto interessante, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, até tinha a ver com uma pergunta, parece então que conservadorismo e liberalismo também não é um termo assim tão exato, né? Muda de país para país, de cultura para cultura, né? E de tempos em tempos. Eu sei que eu já também. falei demais, mas só para pegar esse seu ponto. Pensem em biologia. O que caracteriza o fato de que alguém vai classificar um animal qualquer como um mamífero ou como um, sei lá, um crustáceo, qualquer coisa assim, são propriedades objetivas existentes na coisa que está sendo classificada, certo? Não depende do classificador, não depende do biólogo. Em política e na vida ética, na vida moral, não é assim. Os conceitos são usados de acordo com a história, com o contexto, com a herança política, com as tradições a que eles se reportam. Então, na política não existem conceitos que são definições fixas, eternas, imutáveis. Eles dependem sempre desse diálogo com as tradições próprias. Muito bom. Hélio, passando um pouquinho para a área econômica. A gente tem visto, agora que temos um liberal de verdade no Ministério da Economia, e com, parece que, algum respaldo para trabalhar, a gente tem visto, muitas vezes, a oposição criticar o país por ser essa economia neoliberal, que não funciona, etc. A gente pode classificar a economia brasileira como uma economia marcantemente liberal? E por quê? O que caracteriza uma economia mais livre? Lucas, obrigado novamente pelo convite, parabéns pelo IFL, acompanho desde o início, estamos aí juntos, parabéns por tudo que vocês têm feito. É um prazer dividir esse painel com meu amigo Eduardo e Adriano. Bom, deixa eu primeiro pontuar um segundo o que eles falaram. O Adriano colocou um ponto fundamental. O liberal defende vida, propriedade e liberdade. Vida, eu costumo dizer, vida, se você perde, a vida tem a ver com o seu futuro. Se você perde a sua vida, você perde o seu futuro. A liberdade tem a ver com o seu presente. Se você perde a sua liberdade, você perde o seu presente. E a propriedade tem a ver com o seu passado, porque se você perde a propriedade, você perde aquela porção da sua vida que construiu aquela propriedade. Então, por isso o liberal defende vida, liberdade e propriedade. Agora, a gente está falando aqui de defesa perante a sociedade, regras sociais. Portanto,
O liberalismo, nesse sentido, é uma filosofia política. Ele fala de valores morais, estamos falando de vida, liberdade, propriedade, mas a gente está falando de que regras devem vigir na sociedade. Enquanto o conservador, ele está falando num escopo muito mais abrangente, muito mais. Fala de outros valores, como você deve viver a vida, virtudes, etc. Portanto, eles não são necessariamente incompatíveis. Como o Eduardo estava falando, o Adriano também, existem tipos de conservadorismo e liberalismo, e no conservadorismo você tem o conservadorismo britânico, da linha britânica, Scruton, Oakeshott, Burke, todos esses vocês falaram aqui no Brasil, uma opção de gente, Bruno Garchagen, Raso, Biratan Iorio, Catarino, uma opção de gente aqui no Brasil. Esse conservador que vai na linha da prudência, de respeitar as tradições, de que tudo que chegou até aqui tem um motivo de ser, ele não está pretendendo impor seus valores através de regras sociais, legislação e tal. Então, esse conservador é perfeitamente compatível com o liberalismo. E, nesse sentido, no mundo das ideias, houve uma afinidade, vamos dizer assim, entre esse tipo de conservador, que é minoritário no Brasil, e os liberais. Agora, você tem dois outros tipos, simplificando muito, de conservadores. Um seria mais o reacionário. O reacionário seria, por exemplo, o sujeito que tem um assunto que não tem nada a ver com ele, mas ele quer ir lá, encher o saco e reverter avanços. Por exemplo, gays, direitos dos gays, etc. O reacionário não tem nada a ver com a vida dele, ele fala, não, tem que voltar tudo isso, é um absurdo e tal. Ele não pode casar, não pode fazer nada. Então, esse é o reacionário, já começa a não ter afinidade com os liberais. E você tem um outro bicho, que o Eduardo também se referiu, que é, hoje falo muito, alt-right, que no fundo é um pouquinho do autoritário. E hoje a gente está vendo aí nas notícias, estão falando aí no governo o tal do gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Perseguir esses caras, todo mundo que falar contra é um imbecil. Esse sujeito, o cara que defende isso, é um autoritário, no sentido que o Eduardo falou. Esse é o perigo de os liberais se associarem. Quando você diz que tem lá no governo os liberais, eu não vejo como uma associação formal, viu, Lucas? Porque está lá o Paulo Guedes fazendo, mas o governo é do Bolsonaro. E hoje tem esse bolsonarismo que está um pouco infectado com esse gabinete do ódio que está por aí, perseguindo pessoas, patrulhando nas redes sociais. Isso a gente está vendo acontecendo. Ainda não vazou para outros níveis, como, por exemplo, a esquerda fazia. A gente vivia num Brasil, pessoal, que os caras queriam controlar a mídia, aparelhar o STF. Eu não estou falando de patrulhar em rede social, não. É usar as instituições, aparelhar a academia, comprar deputados, simular constituinte para mudar a regra, unir com outros governos da América do Sul e trocar dinheiros públicos entre si para se perpetuar no poder. Isso é o que a esquerda vinha fazendo. Então, é um avanço muito grande que a gente está tendo, porque a gente não está indo nessa direção. Agora, a sementinha do autoritarismo está aí. Está aí. E o Eduardo mencionou a questão do regime militar, eu não chamaria, não sei se ditadura, regime militar, não importa, mas o que as pessoas ficam irritadas do foco nisso é porque, por exemplo, na Itália, Eduardo, seria impensável uma universidade Mussolini, certo? Universidade Mussolini, não pode ter. Aqui no Brasil, está aí, Fundação Getúlio Vargas, todo mundo batendo palma para o caudilho. Todo mundo dizendo que na Venezuela, não, a culpa da Venezuela é da oposição, esses caras são democratas. Então, isso aqui é um absurdo. Então, por isso que as pessoas ficam com raiva quando pega no pé de como você vai chamar de ditadura militar, que todo mundo sabe que é ditadura, que é autoritário, mas e o outro lado, que todo mundo fica aí falando esses absurdos que a gente tem que ouvir. Então, nesse sentido, a gente está avançando muito. Eu acho positivo, com todo o cuidado que tem que ter contra esse autoritarismo. Mas, para responder rapidamente a tua pergunta, qual que era mesmo? Já até esqueci. Muito bom.
O que era a pergunta? A pergunta é o seguinte: se houve hoje que a crise Estou brasileira... virando político já. A crise brasileira é culpa desse neoliberalismo que Então, assolou... boa, eu O vou ser Brasil bem- é liberal? bem curto. É economia liberal? Nem o neoliberalismo, e muito menos o liberalismo, passou perto do Brasil até hoje. Vamos falar claro, a gente vive uma social-democracia avançadamente para a esquerda radical. Não, qualquer comparação que você fizer, cadê as defesas de vida, liberdade e propriedade? A gente é regulado desde o berço até o nosso, lá, o caixão, desde que você nasce. O Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados. O que é ditadura? Isso é ditadura, pois é. É basicamente a ditadura, isso aí. O cara mandando nas nossas vidas, Brasília mandando nas nossas vidas. O tempo inteiro dizendo que a gente pode e não pode fazer. Entendeu? O Congresso Nacional, está aqui o meu querido Kim Kataguiri, meu amigo. Lá no Congresso Nacional, com exceção do Kim, né? Eles passam o dia inteiro pensando o seguinte: o que eu vou proibir hoje ou o que eu vou obrigar hoje? O que nós vamos proibir? A exceção é isso, vamos escolher a data, o Dia Nacional do Palhaço. Essa é a exceção. E a liberdade, coitadinha, é o que fica espremido entre a proibição e a obrigação. Então, quanto mais eles trabalham, mais eles fecham essa portinha da liberdade. Vamos obrigar, vamos proibir, vamos obrigar, vamos proibir. E agora você tem gente lá que está lutando para desmontar isso, que é muito positivo. Mas o liberalismo não passou perto do Brasil, estamos começando o nosso trabalho agora, ainda bem que temos gente boa tocando isso lá. Ótimo. Pessoal, só repetindo o número para quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade mesmo, viu? Claro que talvez eu não consiga ler todas. 31 971 81 30 33, tá? Manda aqui que a gente lê e passa para a turma. O Hélio Janturco, o Hélio falou um pouco agora sobre o trabalho do Congresso. É legal tocar nesse ponto, porque um outro ponto que eu acho legal a gente falar é sobre ciência política. A ciência econômica também fala um pouco sobre liberdade econômica e dos benefícios disso, mas e a ciência política? O que ela nos ensina sobre modelos onde governos, legisladores, governantes têm mais poder para ditar mais ou menos poder para ditar os rumos da economia, se é que ensina algo? Sim, olha, existem obviamente diferentes tipos de Estado, né? Então, eu escrevi um artigo um tempo atrás que falava exatamente, além de quanto Estado, né, quanta intervenção do Estado na economia, na sociedade, também precisamos falar de que tipo de Estado. Então, assim, existem diferentes tipologias. Para simplificar, muito se fala, evidentemente, até entre o grande público, de liberal-democracia ou social-democracia. Além de ditaduras, evidentemente, etc. Mas, assim, então, as liberais democracias são as democracias que tendem mais ao lado liberal, tendem mais a desregular a economia, a privatização, a priorizar os direitos individuais mais que os direitos sociais, a ter menos programas sociais para ajudar, etc., e mais a liberar as forças motrizes da economia, etc. E as sociais-democracias seriam, ao contrário, as democracias que tendem mais a priorizar questões sociais. Como lugar comum, nós temos, por um lado, como lugar comum, os Estados Unidos, os países anglo-saxões, e, do outro lado, os países escandinavos, que seriam vistos e tidos como países socialistas ou, no mínimo, sociais-democratas. Mas é sempre importante lembrar, na verdade, que estes países escandinavos, claro, estamos juntando vários países entre eles, são entre os países mais de livre mercado do planeta Terra. Isso não é opinião, isso é objetivo, existem números. Então, basta você pegar, por exemplo, o índice da liberdade econômica, que antes aqui foi citado, e o Doing Business, que são dois indicadores, dois rankings, que medem exatamente a liberdade econômica macro e a facilidade de fazer negócios. E você vê que todos os países da Escandinávia estão sempre entre as primeiras posições. Então, assim, eles têm livre mercado, só que aí as pessoas falam, mas a carga tributária é muito alta. Mas a carga tributária é um dos fatores através do qual você pode medir a liberdade econômica. Tem tantas outras. Então, no agregado, são países muito livres, na verdade, enquanto o Brasil está na posição 140, 150, 100, etc., bem lá embaixo.
Existe outra dicotomia, tipologia, que eu gosto sempre de explicar, de falar, que é a diferença entre países com sistemas contratualistas e patrimonialistas, que vem lá de Weber, mas que se aplica ainda muito, não só no Brasil, na América Latina e em outros países de forma geral. Do que estamos falando? Países da Europa, por exemplo, na Idade Média, eram países sistemas baseados em contratos, explícitos ou implícitos. Basicamente, sim, tinha um monarca, tinha um rei, um barão, um duque, etc. Mas antes, e diferentemente das monarquias absolutas, estes monarcas, mesmo tendo muito poder, obviamente, se baseavam num pacto entre ele e os outros nobres. E eles dependiam deles de alguma forma. Até nos filmes, para chamar um pouco algumas imagens na mente de nós, até nos filmes que você vê da Idade Média, geralmente o rei, o que faz? Ele precisa coletar impostos perante os nobres locais, são eles que coletam impostos e repassam para o monarca, e quando ele quer fazer uma guerra, ele não tem um exército fixo à disposição, ele pede tropas emprestadas para cada nobre local, e eles prestam um juramento para ele e podem também tirar este poder. Então, os países da Europa do Norte, especialmente, são hereges deste sistema. No enquanto, no resto do mundo, não tinha isso. Então, China Imperial, Rússia, países árabes, América Latina depois, etc., são países que Weber chama de patrimonialistas. E o que é o patrimonialismo? São países onde o monarca, o rei, o imperador que for, governa, domina de forma direta em relação com o povo e governa, domina o território, a população e os recursos como se fossem e são patrimônio deles. Então, disso deriva, por exemplo, até atualmente, uma certa confusão, às vezes, dos políticos, de confundir, por exemplo, a esfera pública com a esfera privada, de um presidente terminar a própria função, perder o cargo e levar a faixa presidencial para casa, ou levar os vinhos que ele recebeu como presidente da República para casa porque considerou presentes pessoais, ou de querer nomear o filho embaixador e pensar que isso seja a coisa mais normal do mundo. Esta é a confusão público-privado e o uso da máquina política para extrair recursos do território, dos recursos naturais e da população, que não são cidadãos, são meramente, como falo sempre, gado. A função da população é produzir para o Leviatã poder extrair. Então, o Brasil, não só o Brasil, repito, na verdade, a exceção do mundo são os países do norte da Europa e poucos outros, né? São ainda hereges ou ainda tem muito isso. Não obstante, hoje seja uma democracia, é claro, mas ainda a estrutura de poder é fortemente isso. Então, isso ainda pode mudar à vontade o sistema político, né? Mas ainda a estrutura é patrimonialista. Tem uma estrutura onde, então, o Estado, como mesmo outros discursos antes foi falado, o Estado não é que foi desvirtuado, foi corrompido. O Estado nasceu mesmo para isso. E não para atender o cidadão, para extorquir e pilhar o cidadão, na verdade, o súdito, o gado. Então, se esta estrutura de poder factual real, além das formalizações, não mudar, não muda nada. E deixem contar outra coisa que é sobre formas de estados, sistemas políticos, né? Além, por exemplo, da questão do federalismo, hoje, por sorte, nós temos um presidente e também um ministro da Economia que fala continuamente que gostaria de mudar em sentido mais federalista, mais descentralizado, e isso é positivo. Todas as evidências empíricas do mundo mostram que países menores ou países grandes descentralizados são melhores. Mas eu queria contar um episódio aqui para vocês, que recentemente eu fui entrevistado por um jornalista sobre o tal de conceito que soa para mim muito estranho, de um projeto país. E aí a ideia era, depois de 500 anos, depois de 30 e passa anos de democracia, etc., será que o Brasil tem um projeto país? E será que este projeto país está certo? É o projeto país correto? E eu, evidentemente, até como estrangeiro, eu tive que falar coisas totalmente diferentes. Ele mesmo me falou, olha, estou aqui meio surpreendido, porque todos os outros professores que entrevistei falaram que sim, tem que ter um projeto país, e o problema é que o projeto país atual, segundo eles, está errado. A minha resposta sobre esta ideia de projeto país é que não deveria ter um projeto país. Deveria ter 200 milhões de projetos de vida diferentes. E a mesma ideia de projeto país é uma ideia essencialmente autoritária.
Eu entendo que as pessoas que falam disso podem estar muito de boa fé. Não importa, continua sendo autoritário, porque um projeto do país ao singular significa que o seu projeto de país, por quanto bem intencionado seja, vai se impor a outros projetos de país. Aí depois, não pode reclamar, se surpreender, se o seu projeto de país choca com o projeto do país ou outro, aí o cara fica bravo e, obviamente, a tensão política aumenta. E esta atitude é uma atitude até da população que, em compartilhar isso, essencialmente autoritária, psicologicamente autoritária, sociologicamente autoritária. Eu falei para ele, olha, você acha que na Suécia, que na Suíça, alguém está pensando em projeto do país? As pessoas pensam no projeto da própria vida. Construir uma família, ganhar dinheiro, viajar, onde passar as férias, poupar dinheiro para poder investir, para ser independente, etc. É isso que tem que ser. Por quê? Porque a ideia de projeto do país é inerentemente estatista. Porque implicitamente você está delegando esse projeto do país ao Estado. E este projeto do país pode chocar com os projetos individuais. Então, isso por quê? Porque nos países patrimonialistas, para fechar o círculo, as pessoas se identificam com o Estado. Se o Estado é poderoso, potente na arena internacional, por exemplo, se tem bomba atômica, tem gente que anda falando, por exemplo, a seguinte frase: um país, para ser levado a sério, tem que ter a bomba atômica. O que isso significa, não entendo, porque o que vai ser levado a sério é o Estado e o governo. Como isso vai mudar a vida do cidadão concretamente, é outra questão. Se isso vai aumentar o PIB per capita, o dinheiro e a possibilidade de tirar férias e de comprar coisas e ser feliz, ele e a própria família, é outra questão. Então, assim, qual é o ponto? Que as pessoas se identificam com o Estado e aí não notam que este projeto do país é um projeto de Estado e não um projeto deles. Isso, obrigado. O que interessa é o bem-estar de 200 milhões de brasileiros e não o projeto do Estado, né, da República Federativa, enfim. Bem, eu acho curioso, Adriano, você tocou num ponto que é a ausência de um projeto autoritário que dita o caminho, né? Nós, liberais, acreditamos muito nisso, numa certa organização espontânea, né, na livre interação entre as pessoas. E eu acho curioso como que isso, assim, o livre mercado, ele evoluiu naturalmente, né? Não existe o manifesto do livre comércio, né? Como existe o manifesto comunista. Não foi algo que alguns pensadores, alguns filósofos se reuniram e falaram: já sei, a gente poderia trocar bens aqui visando nosso bem-estar. Isso simplesmente aconteceu na evolução da sociedade. Vocês acreditam que enquanto que o comunismo não, né? Ele foi pensado, proposto, o manifesto é isso. Vocês acreditam que isso tem algo a nos ensinar? Esse fato, né, de que um é natural, surgiu espontaneamente entre as pessoas na civilização, enquanto que o outro não, foi pensado, proposto e vendido, muito bem vendido, por sinal. Vocês acham que isso pode nos ensinar algo sobre essas duas correntes, o liberalismo, o lato sensu e o comunismo? Você, Eduardo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, a sua caracterização está muito correta e ela vai historicamente ao ponto, né? De fato, quando você estuda Adam Smith e você estuda outros autores daquele período do final do século XVIII, sobretudo, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pensando: como eu devo organizar a economia e a sociedade? Não. Adam Smith estava tentando fazer o seguinte: como é que eu explico isso que está funcionando aqui? E como é que eu tento entender esses mecanismos para obter os melhores resultados possíveis, como uma espécie de grande ciência do comportamento humano, focada na economia, nas trocas, etc., etc. Então, é historicamente muito acurado. E, paralelamente a isso, essa sua observação permite você incluir dois outros pontos. O primeiro é, olha no Adam Smith também o fato de que ele não escreve apenas a riqueza das nações, mas, pelo contrário, ele escreve antes, e é mais vendido, e ele é mais famoso por um outro livro, a Teoria dos Sentimentos Morais. E na Teoria dos Sentimentos Morais, Adam Smith está explicando outra coisa. Ele está tentando mostrar que, dado
que nós somos este tipo de ser que nós somos, os seres humanos com seus sentimentos, suas paixões, seus valores. É uma coisa quase darwiniana. Por favor, vejam bem, eu estou usando quase, tá? Ele está usando assim, deixa eu ver esse bicho aqui, como é que ele funciona. Tá? Dado isto, nós temos certas características que devem ser bem desenvolvidas, que dizem respeito à nossa empatia, à nossa capacidade de reconhecer no outro justamente um ser humano como nós. E, portanto, é uma frase das mais célebres do Adam Smith e causa muito espanto para quem não conhece a obra completa dele, conhece só a parte econômica, né? A ideia de que deve ser uma espécie de imperativo da nossa natureza humana fazer o bem ao próximo e nos preocuparmos com o próximo, não por causa de um cálculo de intencionalidades ou de resultados, não, porque é a coisa certa a fazer, porque nós somos um ser humano e estamos reconhecendo um outro ser humano em necessidade. Tá? Então, é muito importante perceber que, além do que você está dizendo, isto é, o liberalismo, a defesa do livre mercado e da propriedade privada, etc. e tal, não nascem como um planejamento, essas coisas não nascem planejadas, e mais do que isso, elas têm na sua certidão de nascimento as noções de sentimento moral, de compaixão, de empatia, que é o que dá a cola social para que isso funcione. Tá? Isso é a primeira observação. E a segunda, para completar, é justamente isto opõe o liberalismo na sua forma mais clássica das correntes planejadoras, planificadoras da sociedade e da economia. Você mencionou o comunismo, que é a vertente mais explícita disso, que quer planejar a experiência social humana completa. Inclusive, isso está na estrutura do marxismo, nós somos capazes, nós comunistas, somos capazes de alterar a natureza humana. Quem já estudou alguma coisa de Marx, sabe, né? Tem um projeto de vamos construir um novo homem. O novo homem vai surgir com o comunismo. Tá? Então, não é apenas que eu planejo as trocas econômicas, as coisas. Eu vou alterar, eu vou milimetricamente alterar a natureza humana para essa coisa funcionar. O liberalismo, como você bem apontou, ele está no lado oposto disso. Mas é importante tomar cuidado, porque há certas vertentes do liberalismo, eu não sou um especialista nisso, e estou aqui entre pessoas que são realmente muito conhecedoras dessas inúmeras famílias do liberalismo contemporâneo e tal, mas tem algumas famílias desse libertarianismo contemporâneo que me soam ultra-racionalistas. O que eu quero dizer com isso? Dados certos princípios, eu deduzo um monte de consequências. Dane-se que a vida real me prova o contrário. E isso eu acho perigoso, eu acho que é uma cautela, eu não conheço as teorias para refutá-las, de modo algum, mas eu acho que é uma cautela interessante de ver que esse vírus do planejamento racionalista, dedutivo da vida humana, pode aparecer em outras ideologias, em outras correntes políticas. Muito bom. Posso fazer um comentário? É isso mesmo, tem gente que acha que viu a resposta para tudo e modela um sistema como um todo, e o liberalismo, como você disse, Wolf, não é isso. A gente respeita aí a ordem, as relações sociais, etc. Agora, o comunismo, o socialismo é construtivista. É um cara que quer que a sociedade funcione de determinada forma, e o liberalismo não é. A questão é que eles usaram esse construtivismo para vender uma utopia que é linda, a utopia da igualdade. Todo mundo de mão dada, com seu pão com mortadela, alguns com caviar, porque alguns são mais iguais que os outros, porque ninguém é de ferro, né? Mas e para a gente confrontar uma utopia, uma visão de mundo, um norte, a gente tem que ter a nossa. E a nossa é essa: vida, liberdade, propriedade. É uma utopia da liberdade. É uma utopia que se baseia em entender algo que eu acho que é irrefutável, que indivíduos livres não são iguais, e indivíduos iguais não são livres. Claro. Gostei da pergunta, concordo. Acho que o fato que o livre mercado não foi inventado por ninguém, por todos ao mesmo tempo. O fato que o comunismo foi inventado por algumas pessoas específicas, com tanto de manifesto, regras, etc., diz muito, né? Diz muito. Não sei se na pergunta, quando você formulou a pergunta, estava pensando em Taleb, mas eu estava pensando isso. Ou seja,
a ideia que qualquer sistema inventado por algum homem, por quanto competente, técnico, especialista seja, possa ser melhor que alguma coisa que foi criada espontaneamente por milhões e milhões de pessoas que pisaram neste planeta ao longo da história, é uma ideia absolutamente que tem muita, assim, autoritária de novo, e que dá ao homem, com muita pretensão, que dá ao homem um papel, uma força que não tem. Ou seja, nenhum homem no planeta Terra, na história, é capaz de construir um sistema melhor do que a sabedoria difusa, dispersa, gerou sem necessariamente ele entender. Então, qualquer sistema que foi gerado assim, de forma espontânea, etc., tende a ser melhor que um sistema que uma única pessoa pode gerar. O problema é que o ser humano, neurologicamente, nós temos a tendência, nós temos o desejo de tentar entender as coisas que nos cerceiam. Desde as épocas primitivas, nós víamos os fenômenos naturais, a chuva, etc., terremotos, e aí tentávamos explicar com aquelas explicações místicas, bobas, que nos parecem hoje, de Deus ficou bravo e chorou, Deus ficou bravo e mandou uma tempestade, etc. Depois disso, vieram explicações mais científicas, mais fundamentadas, etc., e a ciência atual. Quando isso passa para a política, para os sistemas sociais, nós arrogamos o direito e a pretensão de poder entender algo que está além do nosso alcance, e logo depois, a etapa sucessiva é querer, então, manipular aquilo e moldar segundo o nosso prazer. O problema é exatamente esta tensão eterna de querer entender demais, na verdade. Eu sempre mostro para as pessoas, vejam como a grandíssima maioria dos aparelhos que nós utilizamos, ferramentas, instrumentos no nosso dia a dia, nós, computadores, telefones, nós não entendemos minimamente nada de como aquilo lá funciona. E não é um problema, isso não constitui um problema. Você continua usando o computador, o celular, mesmo sem entender de fato como aquilo funciona. E quando algo quebra, você não vai lá tentando querer consertar, você chama alguém que sabe consertar aquilo. Se aceita que há uma assimetria informativa, uma divisão do trabalho. Agora, como a política toca todos nós em todas as nossas esferas, então eu entendo, legitimamente e instintivamente, nós tentamos entender aquilo e logo botar a mão para mudar as coisas. Este é o problema. O problema é o discurso público. O problema é falar de política demais. O problema é se ocupar de política demais. O problema é falar dessas coisas demais e fazer de menos, na verdade. Nós deveríamos fazer mais e falar de menos essas coisas. O problema é que, obviamente, gradualmente que nós ficamos sempre mais ricos e temos mais tempo livre, etc. e tal, temos mais tempo para dedicar a essas coisas interessantes e muito complexas e tentar entender isso. Não é possível. E a arrogância fatal, que fala Hayek, de tentar entender o mundo na sua complexidade e depois moldar, vai levar necessariamente a algum tipo de autoritarismo. Legal. Senhores, infelizmente a gente está chegando ao fim. Eu vou pedir para cada um fazer uma breve avaliação do governo atual, federal. Tem que ser breve, porque pelo Jean Turco a gente deveria falar menos de política, né? Então, uma breve avaliação e, se puderem, por favor, colocar quais vocês acreditam que deveriam ser as prioridades deste governo, assim, o que a gente deveria elencar, começar por onde, tá? Para a gente tentar começar a desenhar de fato um diagnóstico do que tem travado o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Você pode começar, Wolf. Eu acho bom que eu comece para que não haja um final anticlimático, assim, né? Já que o início foi apocalíptico. Bom, mas assim, rapidamente para responder a sua pergunta, então, Lucas, assim, eu acho que o governo tem três. Eu não sou um comentarista, um analista político de ficar acompanhando isso no detalhe, mas do que eu acompanho, dada a minha atividade, eu acho que o governo tem três eixos diferentes, e eu acho que eles são muito diferentes, eu acho que isso é um problema. Como disse o Hélio antes, eu acho que isso não é um planejamento, não tem uma liga, não tem um contrato formal entre as partes que compõem isso, porque não é assim que se faz governos, não é assim que se faz política, mas eu acho que elas são muito diferentes. Uma parte dessa composição do governo é a parte que vocês estão hoje aqui, de certa forma, celebrando. Por quê? Porque é o braço da área econômica, da área de infraestrutura e da área de reforma do Estado.
que é o que eu chamo de a área não apenas racional, mas a área da modernização e da eficiência efetiva numa administração pública, dadas as possibilidades do Brasil. E vocês celebraram aqui muitos nomes, já subiram alguns aqui, vão subir outros e tal, que eu acho que fazem um trabalho de um empenho excelente e cujos resultados não dependem apenas deles, porque aí tem muito mais coisa na água que compõe o rio da política. Mas essa é a área que eu acho que tem o caminho praticamente inteiro certo. Eu não consigo avaliar no detalhe se o projeto de lei X tinha que ser diferente do projeto de lei Y, mas me parece toda apontar para a direção correta da reforma do Estado, da privatização, da desburocratização e de muitas coisas que já estão sendo feitas e outras que ainda vão ser. Aí há uma outra área do governo que, para mim, ainda é um pouco uma incógnita. No início do governo me parecia estar mais clara, agora eu já não tenho tanta certeza, que é a área ocupada por grupos associados ao Exército Brasileiro, a área militar, sobretudo com foco na parte de infraestrutura, pareciam até então representar uma capacidade de gestão muito boa. Depois isso ficou um pouco travado, inclusive por conflitos com o próprio presidente e com a família presidencial. A gente não tem uma família real, mas a gente tem uma família presidencial, uma coisa curiosa e tal. Então, fica isso, assim, a gente não sabe exatamente para que lado eles vão. Houve uma capacidade de atuação de momentos em que os militares foram chamados para acalmar os ânimos, o que é curioso no Brasil, tamanha era a excitação ideológica do outro grupo que eu ainda não falei aqui, que os militares fizeram isso. Em outros momentos eles também descambaram para um discurso um pouco curioso, como por exemplo recentemente nos episódios da Amazônia, todo o lance, a pegada nacionalista, eufórica, aflorou. A gente não sabe bem como é que está indo ali, mas é interessante observar que eles cumpriram um papel importante até agora. E aí tem a terceira área que eu chamo de área clínica do governo, que são os loucos. É um repertório de gente maluca, inacreditável, assim, é um repertório. Você não pode mais chamar uma avaliação política para isso, o sujeito aquele das relações exteriores, assim, que é um sujeito assim, é uma caricatura, assim, então o cara quer restaurar a ordem da virgindade, da pureza, da cristandade do Ocidente, com aquele notório, sem vergonha do Donald Trump, como uma espécie de líder espiritual. Você imagina, o cara assim, grab them by the pussy. E esse é o líder da renovação religiosa espiritual do Ocidente para o pobre rapaz lá do Ministério das Relações Exteriores. Que, depois de a gente ter passado anos tendo que aguentar os governos populistas, antidemocráticos e autoritários e corruptos do PT, depois de anos aguentando esses caras, fazendo aliança e financiando ditaduras pela América Latina, pela África, com dinheiro inclusive roubado da corrupção que eles praticavam no governo, e a gente ficava batendo na imprensa, em pequenos artigos, pequenos congressos ainda não muito grandes e tal. Agora a gente tem que aguentar esse cara se aliando ao que há de mais asqueroso na ordem global internacional. Não estou falando do Trump. Estou falando assim de ditaduras islâmicas como a Arábia Saudita, estou falando de posicionamentos completamente desalinhados com qualquer princípio democrático e tal. O mesmo vale para o sujeito do Ministério da Educação, A gente tinha um outro lá que era uma espécie de resto mal assimilado do esgoto da ditadura militar, que tinha sobrado e nunca tinha se encaixado em lugar nenhum. Aí um maluco lá, não sei de que estado dos Estados Unidos, disse, esse, botaram e tal. O sujeito, enfim, foi um caos. Tinha aquela disposição para resolver a educação brasileira com base em fazer fila e cantar hino, essas pataquadas assim. Caiu, entrou esse outro que é um incendiário, não consegue planejar 2 dias de trabalho à sua frente e tal. É caótico. E aí tem a família presidencial, sobre a qual eu realmente não tenho nada para dizer, tem que chamar psiquiatra, tem que internar, tem que fazer coisa assim, não vale a pena. Acho que eu vou ficar feliz que você não tem nada a dizer, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Eduardo? Muito feliz com isso. Hélio, algo a acrescentar? Olha, o avanço é muito grande em relação ao que tinha aí. Então, a gente não pode ficar triste. O liberal é um sujeito relativamente simples de entender. A gente não apoia a pessoa X, o Ministério Y, etc. A gente apoia políticas públicas que levam na direção daquilo que funciona. É tão simples quanto isso. Tem coisa que funciona, coisa que não funciona. Se resolver fazer política pública que não funciona, nós vamos ser contra. Ou seja, temos lá o Paulo Guedes, que é uma equipe sensacional, que está fazendo coisas magníficas.
Mas quando resolve vir lá o Suplicy do Imposto Único, trazer a CPMF, aquele cara lá, aí a gente tem que criticar. A gente tem que poder criticar. A gente está aqui para isso, a gente é liberal, a gente defende o quê? Gente ou a causa, as ideias, o futuro do Brasil que funciona melhor. Então é isso. Então, em resumo, é o seguinte, tem coisas boas, tem coisas ruins, tem o gabinete do ódio, que é preocupante. Agora, melhorou muito. Melhorou muito. Vamos ver como é que isso evolui. Vamos ficar de olho quando sai da linha em algum aspecto. Mas, por enquanto, está indo melhor do que eu esperava, comparado com aquela desgraça que a gente teve nos últimos 15 anos. Jean Turco. Eu estou bastante na linha do Hélio, ou seja, eu sei que as pessoas querem um posicionamento claro e agora não estão muito na moda isentões, etc. Quem acompanha meu trabalho sabe que me posiciono tranquilamente, mas em termos de políticos, governos, não tenho um lado fixo. Ou seja, me posiciono em termos de ideias de políticas públicas. Então, assim, o que eu estou vendo me parecem sinais ambivalentes, às vezes alguns positivos e outros negativos. Então, vou tentar resumir aqui. Por um lado, você tem, vamos lá, por um lado você tem, por exemplo, as privatizações, algumas reformas que estão sendo feitas, ou que estão, além da aposentadoria, até que são necessárias, né? Não são nem tão por vontade, por crença, mas simplesmente por matemática. Reforma administrativa, reforma tributária, quem sabe talvez uma reforma federalista, por enquanto é só um discurso, evidentemente, e tudo isso é muito positivo. O alinhamento, em termos de política externa, tem uma avaliação diferente, ou seja, o alinhamento com os países ocidentais, com as democracias do mundo, além da Arábia Saudita, me parece positivo, além dos discursos do ministro, na prática, o que acontece, na verdade, é que saímos... Porque, assim, vamos lembrar, gente, que tem muitas coisas negativas, mas antes, né, por 14 anos, aqui nós ficamos aliados ao que tinha de pior no mundo, ao Irã, a Maduro, a Chávez. Então, tinha um partido que era até levado a sério, que queria apoiar a Coreia do Norte. Eu sempre brinco e falo assim, faltava só Darth Vader e... né? E isso realmente era uma vergonha, né? Agora, se está tendo uma mudança, um paradigma de política externa, como chamam, para se alinhar, não aos Estados Unidos, como falam os marxistas, mas ao Ocidente, acho que é bem-vindo. Com quem você quer se alinhar? Entre os Estados Unidos, Canadá, França, etc., ou Irã, Venezuela, etc., Veja que se alinhar a Alemanha e a França ou a Polônia e a Hungria, onde há cassação de juízes, fechamento de instituições judicialmente típicas da democracia e de respeito aos direitos individuais? Eduardo, alguns anos atrás nós tivemos um presidente que extraditou um jornalista estrangeiro porque falou que era cachaceiro. Hoje você tem um jornalista estrangeiro que está criticando todos os dias e que pelo menos continua sendo aqui não é extraditado. E o ponto é saber agora, se nós que passamos os últimos 15 anos atacando o PT por agir assim, vamos fazer o mesmo que os petistas fizeram antes. Esse é o ponto. Calma, pessoal, só para a gente poder encerrar o painel. Calma. O ponto é saber o quê? Saber que nós estamos, pelo menos eu, não sei qual nós você está se referindo, eu estou avaliando, analisando, ao meu julgar, caso por caso, política por política, posicionamento por posicionamento, e alguns defendo e alguns critico. Então, repito, por exemplo, sobre política externa, esta mudança de orientação me parece muito bem-vinda, na verdade normal. Eu sempre falo para os jornalistas, mas mudou a linha, o paradigma, etc. Mas mudou porque tinha mudado antes, porque não era normal antes. Ou você acha que no Canadá, Trudeau, ou na França, ou na Suécia, ou na Finlândia, cogita se alinhar com Chávez, com a Venezuela e com o Irã? Isso não existe, nem na esquerda mais extremista de lá. Então, agora, que isso não esteja sendo feito de forma perfeita, concordo.
mas já é uma mudança. Não significa que é uma avaliação 100% positiva do que está acontecendo. Mas estamos mais ou menos num trilho melhor do que estávamos antes. Bom, agradeço a todos os três aqui pela presença, pela contribuição. Sigamos com o fórum, então. Muito obrigado a todos.